Eles estavam caçando todas as
porque não há lugar para ele nas maternidades, não há lugar para ele nos hospitais, não há lugar para ele nas nossas casas, não há lugar para ele nas nossas famílias. Então Jesus ele nasce na hospedaria do Monte, porque não havia lugar para ele nas hospedarias, não havia e ainda não há lugar para Jesus, não há lugar para ele nos banquetes que se promovem nessa noite de Natal. Muitos nem lembram que a razão dessa festa é o nascimento de Jesus. Pensam em menos do essencial, em Jesus. Meus queridos irmãos, e Deus então ele nos surpreende ao vir morar entre nós, ao vir estar entre nós. Ele tem um único objetivo, a nossa salvação. Hoje nasceu para nós um Salvador. Ou seja, o único objetivo de Deus morar entre nós é salvar o seu mundo, é libertar o seu mundo, é dar dignidade ao seu mundo. Esse foi o único objetivo. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer morar em nós, nos nossos corações. Ele quer morar na nossa casa, Ele quer morar na nossa família, para salvar a nossa família, para salvar a humanidade, para nos humanizar. Deus, Ele nos surpreende tanto, meus queridos irmãos, porque se Jesus tivesse nascido nos palácios, os pobres não o conheceriam. Se Jesus tivesse nascido no palácio, só os nobres o conheceriam. Só os pobres. Meus queridos irmãos, mas na condição que Jesus nasce, todos podem aproximar-se dele. Ou seja, os pequenos, os marginalizados, representados aqui, como diz o Evangelho, pelos pastores, porque eles foram os primeiros a receber a notícia. O Natal, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que o Natal é isso, é a festa da humildade. É nada de luxo, é nada de ostentação, é nada de riqueza. O luxo, a ostentação de riquezas, os banquetes não condizem com o verdadeiro sentido do Natal. Nós precisamos conhecer Jesus na simplicidade. Se nós voltarmos o nosso coração para o deserto e vermos a condição que Jesus nasceu, muitas vezes nós envergonharemos. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos hoje deturpando os valores do Natal. O Natal é o menino Jesus. Meus queridos irmãos, nós só vamos entender o que é Natal quando o berço de Jesus se torna luz de nosso coração, o meu coração, o teu coração. Ou seja, o seu coração precisa ser o berço de Jesus. Você precisa ser o berço de Jesus. Não tinha lugar para Jesus. Aí eu gostaria de perguntar, e às vezes vou exortar para discernir hoje: será que Jesus teria lugar em nossos corações, na nossa casa, na nossa vida? Ou será que não teria lugar como naquela época? Será que Jesus, nós permitiríamos ele nascer em condições tão dignas? Jesus, meus queridos irmãos, ele não quer ostentação. O que ele quer é apenas o nosso coração. Nós precisamos, meus queridos irmãos, anunciar. Nós precisamos sair daqui com este anúncio: nasceu para vós o Salvador. Eu vos anuncio. Quantos irmãos nossos se encontram às vezes depressivos? Quantos irmãos estão sofrendo? Quantos irmãos estão vivendo vidas despedaçadas? E nós precisamos, meus queridos irmãos, apresentar para eles o sentido. Eu vos anuncio uma grande alegria, uma grande notícia. Nasceu para vós
que fez com que os reis magos deixassem as suas terras para poder ir ao encontro da estrela que nos conduzia nesse sentido. Muitas vezes nós queremos fatos grandiosos para poder entender o poder de Deus, e Deus, meus queridos irmãos, Ele tem nos surpreendido, porque Ele age de maneira simples nas pequenas coisas para poder mostrar a sua grandiosidade. Não espere fatos grandiosos para poder viver a graça de Deus. Espere pequenas atitudes, espere pequenas ações, e para isso o que Deus espera de você é o seu coração. Deus espera de você. Eu quero exortar os meus queridos irmãos nessa noite. Eu sei que muitos de nós organizamos uma ceia. Muitos de nós preparamos a ceia. Mas que essa ceia, meus queridos irmãos, possa de fato, permitir Cristo ser o sentido. Muitas vezes nós reunimos em ceia, a ceia, para poder festejar, para poder alegar. E o verdadeiro sentido dessa ceia, muitas vezes é esquecido. Jesus não pode ser esquecido das nossas vidas. Quando nos reunimos após a celebração para a ceia, nós precisamos nos reunir e dizer um para o outro: olha, que Jesus venha morar entre nós, que este lugar seja o lugar de Jesus, que nessa família Jesus possa estar, que Ele seja o nosso Salvador, que Ele seja o nosso libertador. Muitas vezes a gente já começa farreando, se alegrando, é música, é isso, é aquilo. Como você quer viver algo novo? Como você quer viver os mistérios de Deus, onde você não tem simplifica aos propósitos de Deus? Maria acreditou, Maria viveu. Se nós formos voltar ao Evangelho do quarto domingo para ver, nós celebramos pela manhã, fala o seguinte, que era o sexto mês daquela que era considerada estéril. Ou seja, para muitos era impossível, mas para Deus era possível. Deus realizou maravilhas na vida daquele ser. Isabel, uma mulher estéril naquela época, ela era considerada, pelos seus irmãos, uma pessoa impura, uma situação vexatória, porque ela não podia dar filhos. E Jesus então falava que Isabel escandou, e o Senhor tirou ela dessa situação. Então ela na velhice. E quando foi anunciado a Zacarias que concederia um filho, ele perguntou: como acontecerá isso? Como acontecerá? Porque ele já era de idade avançada, a sua mulher também já na velhice, para poder mostrar aos filhos e irmãos que o poder de Deus não encaixa na nossa razão. E o poder de Deus só pode encaixar nos nossos corações, naqueles que se abrem a graça. Por isso nós vemos, quando nós entendemos a história da salvação, nós vemos a graça de Deus. Eu gostaria de convidar você então nessa noite, a você fechar os seus olhos, a você voltar para o seu origem e perceber dentro de você, será que no seu coração há lugar para Jesus? Será que no seu coração o menino Jesus realmente possa nascer? Ele pode vir? Será que na sua casa há lugar para Ele? Que você possa pedir: Jesus, nasça na minha casa, no meu coração, porque, ó Jesus, eu te dou toda a liberdade. Nós iremos cuidar de ti, nós iremos zelar por ti, e que você cuide de nós, que você nos salve, que você nos liberte, que você seja para a nossa família esse novo sentido, que você renove os nossos corações, que você purifique os nossos corações, que possamos nos alegrar com a sua vida, que o Senhor possa chegar
em nosso meio. E saiba que você será recebido. Receba o Senhor no seu coração. Com suas próprias palavras, seja íntimo. Assim como aqueles pais que se alegraram com a vida dos seus filhos, que você possa se alegrar com o menino Deus, que o seu coração possa receber e permitir que Ele transforme a sua vida.